Fala, pessoas! Quarta-feira, mais um dia de podcast. E hoje eu já mudei tudo, já ia falar de uma coisa que não vou mais falar por agora, né? Mas eu quero falar de um livro que eu comecei a ler. Ai, cara, gente, o Gary Chapman, ele é tão maravilhoso, tão iluminado com as coisas que ele fala, sabe? Que o livro, ele tem... Deixa eu pegar aqui. Olha, ele tem 77 páginas e ele já começa falando assim: eu sei que você é atarefada e que você precisa poupar tempo. Então eu vou ser conciso. Se você né, sucinto, rápido, já gosto, porque eu não sei vocês, mas eu não tenho aquela. Eu também não faço isso, né? Quando eu vou dar aula, quando eu vou dar. Quando eu faço live, eu não tenho essa coisa de ficar muito assim, né? Vamos. Como é que a gente pode falar? Enchendo linguiça, né? E ele é perfeito. E, cara, eu tava lendo esse livro, ele se chama assim, Como Mudar o que Mais Irrita no Casamento. E assim, eu comprei esse livro, comprei na Amazon, comecei a ler hoje e falei, não, o podcast dessa semana vai ter que ser sobre isso. Por quê? Porque como vocês sabem, se vocês me acompanham nas redes sociais, principalmente no Instagram, se você tá no grupo do Telegram, você sabe que eu estou trabalhando ultimamente mais com comunicação. Por quê? Porque eu percebi que realmente o que faz a diferença em um relacionamento, o que salva um relacionamento, é a tal da comunicação. E ele no livro, na primeira, sabe, na primeira coisa que ele já fala assim: você precisa mudar a sua abordagem. Eu falei, communication, né, babies? Então eu quero hoje trazer isso para vocês, porque uma das coisas que me chamou a atenção nesse livro foi o que mais irrita no casamento. Vamos parar para pensar? Eu já até fiz um vídeo, depois eu vou colocar para vocês lembrarem, que eu falo, e isso foi também até de outro livro, aí ó, pegando os livros, falando das coisas bobas, como as coisas bobas não são bobas e como elas afetam no casamento, no relacionamento. E se você pegar, para pensar, a tua discussão com teu marido ou com seu namorado, eu falo mais marido porque essas coisas bobas vão surgindo mais no casamento, é mais coisa do dia a dia, né? Então você, por exemplo, você nunca ajuda nas tarefas de casa, você sempre deixa a calcinha no banheiro, você deixa as roupas na casa toda, você não para de falar ao telefone, você insiste em usar aquele chinelo velho. Você devia assistir menos TV, você devia parar de fumar, você deixa o cachorro subir no sofá. Então, assim, essa é a abertura do livro, assim, que são aquelas coisas que a gente reclama no outro, são aquelas coisas bobas. Eu sempre dou o exemplo, quando eu vou fazer live, quando eu vou dar aula, eu sempre uso o exemplo da tal da toalha na cama. E até hoje eu não sei o porquê que eu uso tanto esse exemplo, porque, senhor, meu namorado nem fazer isso faz, mas tudo bem. Então, assim, toalha na cama, e é coisa boba, é coisa pequena, mas, sabe, você fica de saco cheio. Então, ele começa a falar o que você faz para mudar. Primeira coisa que eu falei assim, eu tenho que falar isso, todas as vezes que você fala em mudanças, a maioria de nós, a gente nunca olha para os nossos erros. Pausa dramática. A gente nunca olha os nossos erros. Por quê? Porque é muito mais fácil culpar o outro. É muito mais fácil querer que o outro mude. É muito mais fácil ser, digamos, a santa da história. É muito mais fácil. É muito mais fácil você apontar o dedo do que você olhar para você, né? E aí o que acontece? Se você for em terapia de casal e o que seja, né? Assim, quando você vai trabalhar as demandas do casal, eu já trabalhei com um casal, é engraçado assim no ponto de, se ele fosse assim, eu era mais assado. Se ela fosse mais assado, eu era mais assim. Então fica essa queda de braço que eu já expliquei várias vezes, que em relacionamento não existe queda de braço.
Se você ficar nessa coisa de queda de braço, os dois vão perder o relacionamento, vai ficar desgastado, vai ficar chato e pode chegar ao fim. Essas pequenas coisas vão ruminando. Então ele fala assim, que a gente começa a querer mudar o outro da maneira errada. Esse é o primeiro ponto. A gente começa a querer mudar da maneira errada. E o outro ponto é, não sabemos comunicar de forma eficaz o desejo de ver as mudanças no cônjuge. Por que isso acontece? Porque acontece as duas coisas que eu até já falei na primeira aula, quando a gente falou de quem você é na comunicação. Ou você é aquele que guarda muito, ou você é aquele que fala tudo. Então, quando você fala de mudança, ele dá até aqui um exemplo assim, sabe? Ele fala que ou você começa, né? Você começa a falar para a pessoa, digamos assim, você tenta, digamos que você começa a tentar, e aí depois, quando você vê que não deu resultado, você ou larga de mão, ou então já fala com raiva, ou você já começa a ficar irritada e ai, deixa dessas coisas, sabe? E se você parar pra pensar, nenhuma mudança é rápido. Tem uma frase que assim, ai, mudanças acontecem rápido. Não, mudanças acontecem gradativamente, né? Você para pra pensar assim, quanto tempo você tá com um hábito, você não vai mudar da noite pro dia, o hábito, digamos, da toalha. Então, uma das coisas que falha é você pensar que é só o outro que tem que mudar. Se você parar pra pensar e falar assim, não, você pode chegar pra mim e falar, Lívia, meu marido, se ele mudar, ele tem que mudar 95% das coisas. Se ele mudar 95%, olha, eu devo ter que mudar só uns 5%, mas 95% ele tem que mudar. Aí eu vou virar pra você e falar assim, ok, ele tem que mudar 95%, e o que vai acontecer se você mudar 5%? Teu relacionamento vai ficar melhor, teu relacionamento vai ficar mais harmônico, mesmo que seja 5%, entendeu? E aí ele usa uma palavra, uma passagem, desculpa, até da Bíblia, assim, o Gary, quem não conhece, quem lê os livros, ele é extremamente religioso, né? Ele é cristão e ele gosta de falar muito de Bíblia, muito de passagem, mas eu achei muito interessante. Ele falou assim, ó, eu vou até ler esse trechinho para vocês, porque eu achei muito interessante que ele, tipo, parafraseou. Ele fala assim, ó, farei uma paráfrase da citação de modo a aplicar o princípio diretamente ao relacionamento conjugal. Marido, por que você repara no cisco que está no olho da sua esposa, mas não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Ou, esposa, como você pode dizer ao marido, deixe-me tirar o cisco do seu olho quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para remover o cisco do olho do seu marido. Ou seja, olha pro espelho primeiro, baby. Porque você não é perfeita, ninguém é perfeito, você tem coisas para você realmente mudar, para fazer o relacionamento ficar melhor, e você acha que não. Sim, tem. Então, muitas das vezes a gente olha no outro, mas não olha pra gente, porque é muito cômodo, como eu falei. Então, a primeira coisa que você precisa saber é levantar a mãozinha e falar assim, meu nome é Lívia, eu não sou perfeita e tá tudo bem. Entendeu? Ninguém é perfeito, não existe marido perfeito, não existe esposa perfeita. Então, o princípio é claro, você precisa começar com a viga em seu próprio olho, você precisa. Então, mesmo que o teu marido tenha que mudar 95%, você tem que ainda mudar os 5%. E às vezes os 5% vai fazer com que ele mude esses 90%, 95%. Porque a gente sempre tem que estar em mudança, a gente sempre tem que mudar, certo? Ah, eu achei isso muito sensacional, porque é muito mais fácil a gente culpar o outro em vez da gente olhar. Então, primeiro passo, gente, remover essa tal da viga do olho. Como assim? Calma, vamos chegar. O primeiro passo é você realmente reconhecer que você não é perfeito. E ele fala assim, peça ajuda externa. Se você pegar
Pega agora um papel. Eu gosto dessas coisas de papel. Pega agora um papel e uma caneta. Escreve. O que seu marido, o namorado, precisa mudar? Escreve aí. Escreve. Escreva. O que você precisa mudar? Eu te garanto que a lista para o teu marido mudar é muito maior do que a lista para você mudar. Porque, de novo, é muito mais fácil você olhar o outro. Por isso que eu achei interessante essa ajuda externa. E isso vai cobrar de você uma coragem e uma resiliência e uma humildade, porque são algumas pessoas que você pode cobrar assim, você pode perguntar, né? Você pode perguntar, ele dá o exemplo, você perguntar para Deus se você tem fé, você sentar e fazer uma oração, né? Meu Deus, o que eu posso, como é que eu posso ser uma pessoa melhor, uma esposa melhor? Outra que você pode fazer, perguntar para, tipo assim, sabe aqueles seus amigos, mas que você tenha muita intimidade, que ele conheça o casal? Porque às vezes você pode achar que eles não vão falar, mas ele pode chegar para você e falar assim, eu acho chato como você fica corrigindo o teu marido na frente de todo mundo, isso é muito chato. Eu não gosto quando você fica podando a sua esposa na frente de todo mundo, entendeu? E se você for uma pessoa bem corajosa, pergunta para ele. Pergunta pro seu marido. O que você precisa mudar para melhorar o casamento? É claro que aqui a gente vai trabalhar a comunicação. Você não vai chegar e vai falar assim, então, é o seguinte, sei lá, eu acho que eu sou perfeita, né? Eu acho que eu acho que você não merece, mas o que eu posso fazer assim, né, para melhorar? É claro que quem tem que mudar é você, mas tô tentando fazer uma coisa diferente. Não vai ser assim, né? Chega pra ele, gente, olha nos olhos. Não tem nada mais lindo do que um casal querer se dar bem, querer fazer o relacionamento dar certo. Eu acho tão lindo quando casal, sabe? Quando eu sempre falo isso, que quando a mulher desce do salto, homem não usa salto, né? Mas quando a mulher desce do salto, quando o homem desce do pedestal, por exemplo, e olha, olho no olho e pergunta, meu amor, eu gosto tanto da gente. Ultimamente a gente tem brigado, né? Eu não quero mais isso. O que eu posso fazer? O que eu posso mudar? A maneira com que eu falo, a maneira com que eu faço alguma coisa, me ajuda. Eu quero ajudar, eu quero salvar esse casamento. Eu quero que a gente fique bem. A vida é muito curta pra gente ficar brigando. Sacou? É claro que você vai pôr o seu DNA, né? Vai usar toda assim a empatia, porque se você parar pra pensar, gente, então vocês dois. Quem tem filho, tá? Mas tem horas que também os filhos vão embora, então vocês dois, vocês vão querer viver 80 anos, 80 anos, 40 anos, 60 anos, mal em um ringue de luta? Não. Então olha para aquela pessoa, se você foi casada, para aquela pessoa que você escolheu estar casada, se você não é casada, mas para o seu namorado, que você está construindo algo para ele, fala, meu amor, o que eu preciso mudar para a gente ser um casal mais feliz, para a gente ser um casal mais harmônico, pra gente, sabe? Peça ajuda, é uma das coisas que principalmente o homem gosta muito da mulher, que tenha um coração ensinável, certo? E vai pensando, Lívia, como é que eu faço? Aí é assunto para outro dia, né? Senão o podcast já tá 14, vai ficar quase os náufragos. Mas faça isso e confesse. Os náufragos, falando neles, eu até anotei aqui, eles têm uma coisa que eles falam assim, que eles chamam de confissão humilhante, certo? Confissão humilhante é você realmente se confessar das suas mazelas e que seja para Deus, que seja para o outro, que seja para você, que você não é perfeito, que você errou, que você foi mesquinho, ou que você foi rancoroso, ou que você se achou perfeito, ou que você, entendeu?
Faça essa confissão humilhante. Ela vai te trazer alívio, vai te dar alegria e é o primeiro passo para você mudar. Para você entender que eu não posso mudar o passado, mas eu posso mudar o meu futuro. Eu posso trabalhar aqui no presente. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, porque eu tô apaixonada nesse livro. Tô só... Pra mim, daqui a pouco ia dar 20 minutos. Acho que fazia tempo que eu não fazia um podcast tão longo, né? Mas queria... Com certeza vai ter mais coisa, mas eu vou colocando nos stories o que eu achar interessante. E avisos para vocês, semana que vem a gente encerra a nossa semana, né? As nossas 4 semanas de Descomplicando a Comunicação. A gente toda semana tá tendo esses encontros. Quem não está, entre no grupo do Telegram. Por exemplo, ontem eu fiz uma aula que não deu para subir no Instagram, eu subi só para a galera que tá lá, que é sobre o poder do não, que é extremamente importante. Inclusive, era uma das coisas que eu ia falar aqui sem ser esse livro, mas esse livro chegou e eu senti a vontade de falar, certo? Então, entrem lá no Instagram, @Livia_N_Campos, vão lá no Linktree, no Linktree tem o link pro Telegram. Nossa, eu falei Telegram, pro Telegram. E lá eu tô um pouquinho mais envolvida, eu mando mais áudio, eu mando mais... Por exemplo, quem tá lá já soube mais cedo que eu tava lendo esse livro e eu mandei lá o trechinho. Tá bom? Então, entra lá, participa dessa semana de comunicação descomplicada e óbvio que toda quarta a gente vai continuar aqui descomplicando o complicado nos relacionamentos. Beijo!